tarde. Boa tarde. Uma tentativa de fraude a cada 17 segundos. Golpistas usam documentos falsos ou roubados para abrir contas em bancos e fazer compras. O setor de telefonia é o principal alvo no Brasil. Uma operação contra milícias prende 4 policiais militares no Rio. O presidente Temer analisa os extratos bancários. E demonstra preocupação com pequenos valores e com a exposição da família. A quebra do sigilo bancário dele foi determinada pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Tensão na Europa. O governo britânico expulsa 23 diplomatas russos. Foi uma reação ao resultado de uma investigação. Para a ministra Theresa May, não há dúvidas de que a Rússia é culpada pelo envenenamento de um ex-espião russo em solo inglês. A chanceler alemã Angela Merkel é reeleita para o 4º mandato. E um mistério no Distrito Federal. Um boi que já fez até novela desapareceu e virou caso de polícia. O Jornal Hoje está começando. A falta de alguns medicamentos tem deixado apreensivas muitas famílias em todo o Brasil. Elas não têm mais a quem recorrer para tratar os pacientes de doenças raras que precisam, com urgência, de remédios caros e que, por isso, só o governo federal pode comprar. A gente mostrou o problema aqui no Jornal Hoje na semana passada, mas nada mudou. A compra dos medicamentos foi interrompida há pelo menos 4 meses. A reportagem é de Patrícia Falkowski. Esses momentos são muito legais na vida do Pedro. Pintar com a família, brincar. Com 5 anos, ele está naquela fase das descobertas. Ele gosta de cantar, gosta de falar, joga futebol. E para o Pedro continuar saudável, vivendo bem, ele precisa tomar toda semana um remédio que custa R$15 mil. A doença dele é rara. Mucopolissacaridose, chamada de MPS. É um distúrbio genético que causa danos aos órgãos. Sem remédio há 2 meses, ele já começa a ter problemas de audição, visão e na parte motora. Sem o remédio não tem vida, né? Ele não vai conseguir progredir. E a gente fica nessa aflição. O Instituto Vidas Raras tem quase 2.500 pacientes cadastrados no país. 1.500 estão sem o medicamento. E o tratamento do Juan, de quase 4 anos, está parado faz 5 meses. O baço, o fígado dele já está tudo alterado. Fica assim, nervosa, triste, sem saber o que fazer, né? Estou sem medicação há quase 3 meses, em crise da minha doença, e eu me vejo numa situação que, nesse momento, ninguém pode me ajudar. Sem esse remédio, o que isso significa na vida desse paciente? Morte. Uns mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas todos eles com muito sofrimento. Para que o Pedro e o Juan, que tem mucopolissacaridose, e o Manuel Costa, que sofre de HPN, possam ter uma vida digna, o tratamento tem que ser permanente. O Jornal Hoje ouviu o Ministério da Saúde para saber o motivo da falta dos medicamentos. A Organização Mundial da Saúde diz que hoje existem 8 mil doenças raras no mundo todo. 95% delas não têm tratamento. As outras custam caro, muito caro para tratar. Para você ter uma noção, os preços dos medicamentos podem chegar por ano a R$2 milhões por paciente. O Ministério da Saúde é quem distribui a maior parte desses remédios. Só que desde outubro de 2017, pacientes de todo o Brasil com doenças raras estão sem receber os medicamentos. O Ministério da Saúde mudou a forma de importação para baixar os custos e diz que a Anvisa não liberou a licença de importação para os vencedores da licitação. Nós temos cotados os preços, ganha uma distribuidora com um preço menor, mas a Anvisa diz que só pode dar licença de importação para aquela empresa que detém o registro. E essa empresa que detém o registro deu um preço maior. Até depois disse que venderia pelo preço menor também. Mas o fato é que ela não venceu a licitação, é um processo, e quem ganha a licitação está na justiça pedindo a licença de importação. A Anvisa reiterou que as importadoras precisam de autorização para funcionar no Brasil. De acordo com a agência, o objetivo é combater a venda de remédios falsificados.
A gente continua falando de saúde ou da falta dela. E eu vou repetir agora várias vezes a palavra falta. Além dos medicamentos que estão em falta para muita gente, mais uma preocupação para as famílias que têm bebês. A falta de vacina pentavalente. A reportagem é da Flávia Januzzi. O cartão de vacinação da Júlia está quase completo. Faltando apenas a que ela precisa tomar desde que completou 2 meses de vida, a pentavalente. Aí chega na hora para proteger ela, não tem a proteção que ela precisa. A peregrinação pelas unidades de saúde atrás da vacina pentavalente se repete pelo país. Tem que voltar novamente, né? Mais de 80 quilômetros de distância para vir cá tomar uma vacina só, né? Essas doenças, elas são graves. Por isso que a gente se esforça como pediatra para sempre estar orientando as mães a nunca atrasar com essas vacinas devido à importância e o risco que existe delas ficarem sem essa vacinação. Em Palmas, no Tocantins, a Laura de 4 meses tomou a primeira dose em dezembro e... não tomou mais e só fala, a gente espera, aí a gente vai lá, demora e pergunta, e aí, chegou? Não, espera que nós vamos avisar na que chegar. O Ministério da Saúde diz que a distribuição da vacina para os estados vai ser regularizada ainda nesse mês de março. Na última sexta-feira, foi autorizada uma remessa de 1.100.000 doses para todo o país. 90.000 somente para o estado do Rio, mas que ainda não chegaram. A mãe do Teodoro, de 2 meses, foi hoje de manhã numa clínica da família da zona norte do Rio e entrou numa lista de espera. O gerente daqui orientou que assim que chegar ele vai me ligar, entendeu? De pegar meu contato. Tá R$420 essa penta. Então tem mães que não têm condição de comprar a penta para poder aplicar no filho. Acho uma falta de respeito, né? Com a gente, com as crianças, porque são coisas que elas precisam. Não é só uma falta de respeito, não. Vocês têm direito a isso. A vacina pentavalente previne, olha, contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e a meningite, que é provocada pela bactéria Haemophilus influenza tipo B. Os bebês precisam tomar 3 doses, aos 2, 4 e também aos 6 meses de idade. 17 por segundo. Isso não é nenhuma medida de velocidade, não. É a quantidade de tentativas de fraude contra o comércio no Brasil. A reportagem é da Mônica Teixeira. Uma vez. Eu tive o cartão clonado no salão de beleza. 2 vezes. Fui assaltada e usaram meus documentos para compras. E não parou por aí. A Carla foi vítima de fraude 3 vezes. Tive o cartão clonado também numa compra na internet. As correspondências todas chegavam no meu endereço residencial. E cada vez que chegava, eu tomava um susto. Em janeiro desse ano, foram registradas no país 161.000 tentativas de fazer compras usando dados falsos ou documentos roubados. Sabe o que isso significa? Que enquanto eu estou aqui falando com vocês, uma pessoa já foi vítima desse golpe. A média é de uma tentativa de fraude a cada 17 segundos. Um aumento de 7% em relação a dezembro de 2017. A melhora das taxas de juros, a queda aí do desemprego, tem levado as pessoas a buscarem mais crédito no mercado. Isso é um ambiente mais propício para os fraudadores aplicarem golpes aí, tentativa de crédito em nome de outras pessoas. No ano passado, o setor de telefonia registrou o maior número de tentativas de fraudes. Os golpistas usam os dados dos consumidores para comprar celulares e abrir contas. A fraude também permite outros golpes. Como a fatura vira um comprovante de residência, os criminosos passam a abrir contas em bancos, pedir cartões de crédito e fazer empréstimos em nome de outras pessoas. Existe a necessidade do comerciante ter mais cautela, orientar os seus funcionários a serem mais vigilantes na hora de conceder crédito, vender bens e serviços, mas a gente sabe que na prática não se observa essa atenção em verificar se a pessoa que está comprando de fato é o portador daquela documentação, se a foto, se a assinatura confere. O consumidor também tem que se proteger. O registro de ocorrência te salvou? Me salvou. Se não fosse isso aqui, eu acho que eu ia ter uma dor de cabeça muito grande para poder cancelar todas as contas que eles fizeram nas operadoras de celular. 9 pessoas foram presas por envolvimento em uma quadrilha de milicianos que agia na Baixada Fluminense, no Rio, cobrando taxas de moradores e de lojistas. A
quadrilha era chefiada por um policial militar, Márcio Lima da Cunha. No batalhão em Mesquita, onde ele estava lotado, foram apreendidos dinheiro, armas e anotações das cobranças ilegais. A denúncia para o início das investigações partiu de outro PM, dono de 2 lojas, que não concordou com a cobrança de até R$1.000 por semana. A polícia não divulgou o conteúdo do depoimento de Márcio Lima da Cunha e nós não localizamos a defesa dele. Além de Márcio Lima, foram presos mais 3 PMs. Olha, 2 milhões de pessoas estão em áreas de influência de milícias no Rio de Janeiro. Na nossa página na internet, você pode ter mais informações sobre esse assunto numa reportagem especial do G1. Estudantes grávidas poderão ter mais tempo para estudar em casa. O projeto que aumenta os meses a que as gestantes têm direito de se ausentar da escola foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai ao Senado. A reportagem é da Flávia Alvarenga. O Nicolas só tem 3 meses e já tem que ir para a universidade todo dia. A Maria Antônia faz psicologia e não tem com quem deixar o bebezinho. Ele chora bastante, mas ele fica no colinho dos amigos também. Ele fica bem, os professores ajudam. Já foram vários apertos. Saiu do Piauí para estudar em Brasília. Morava no alojamento estudantil, de onde foi obrigada a se mudar por causa da gravidez. E fez o semestre de casa. Os professores só mandavam os exercícios para casa, provas e trabalhos, e a gente fazia por via internet e mandava por e-mail. Eu pensei seriamente em desistir do curso, de trancar por um tempo e de fazer estudos à distância, nos 2 primeiros períodos. Mas depois eu tentei fazer os exercícios domiciliares em casa e vi que daria certo para continuar. A lei permite que estudantes grávidas a partir do 8º mês possam estudar em casa por 3 meses sem levar faltas. A Tainá usou os 3 meses de estudos domiciliares, mas o Miguelzinho vai todo dia para a universidade. No intervalo da aula, ela aproveita para amamentar. Ele ainda mama o tempo todo, então de vez em quando ele chora, não quer comer. Então eu tenho que sair da aula, alguém me liga, eu saio da aula, perco matéria e às vezes só quer a mãe. Aí eu fico esse tempo, volto. Mais tempo para as estudantes se dedicarem aos filhos sem prejuízo nos estudos. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados quer aumentar esse prazo de 3 para 6 meses. As mães devem fazer os trabalhos e provas de casa. E quem tem bolsa de estudo não perde o benefício. Para a Raíssa, que vai ter bebê, a mudança vai chegar em boa hora. Ficaria bem melhor, porque aí 6 meses eu já posso colocar uma comida, uma fruta, deixar com a pessoa e eu posso ir para a faculdade tranquila. Essa professora de psicologia da UNB diz que o ideal seria que as mães ainda tivessem auxílio de uma creche. Mas como isso é muito difícil, o projeto já é um avanço. A gente não pode onerar apenas as mulheres em torno de uma ideia de naturalização dessa função materna. O Estado e as instituições também têm que criar condições para que as crianças se desenvolvam nas melhores condições possíveis. Sem dúvida, o Miguelzinho e o Nicolas merecem, né? Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora e vai contar a seguinte história. Um boi que já apareceu em novela foi roubado de uma fazenda no Distrito Federal. O repórter Vladimir Neto conversou com o seu Adelino, que é o dono do animal e está inconsolável. Olha só. Foi em 2014, ele apareceu nesta cena gravada em Goiás Velho, cenário de parte da trama de Em Família. O nome do boi famoso? Diamante. Famoso e orgulho do dono, o seu Adelino dos Bois. Diamante desapareceu há mais de uma semana. Eu vou só dizer uma coisa para você. É como se tivesse tirado um braço. Um filho. Depois da novela, o Diamante se tornou uma das principais atrações da fazenda no entorno de Brasília, onde seu Adelino dos Bois é adestrador. Ele lida com esses animais desde a infância. Aprendeu com o pai a arte de domar e treinar os bois, que chegam a pesar mais de 1.000 quilos. E hoje, ensina os filhos e netos a fazer o mesmo. Os bois aprendem a aceitar todo tipo de brincadeira. Sentam, deitam, gostam de receber carinho. Você tem 5 dedos. Vê se todos são iguais. O animal é a mesma coisa. Nem todos são iguais. Nem todos que você adestra servem para fazer isso que nós fazemos. Os dias do seu Adelino agora são assim, revendo fotos e procurando pelo Diamante nas redondezas. Vasculhar chácara, baias e essas coisas para ver se a gente localizava. E até agora não conseguiu.
A polícia também está investigando o caso. Tem algumas pistas, mas ainda não prendeu ninguém. Seu Adelino já perdeu outros bois. Nunca foi tão difícil enfrentar o problema como agora. Então eu quero, encarecidamente, pedir a todos que estão nos ouvindo que me ajudem a encontrar o meu boi diamante. Fica o recado do seu Adelino. O presidente Michel Temer está analisando detalhadamente seus extratos bancários dos últimos 5 anos. Na semana passada, ao saber que o sigilo bancário dele tinha sido quebrado, o presidente prometeu dar acesso total aos documentos. Vamos até Brasília falar com a repórter Andréa Sadi, que traz os detalhes a respeito desse assunto. Oi, Sadi, boa tarde. Oi, Doni, Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha só, o Palácio do Planalto já tem esses extratos bancários do presidente Michel Temer. Lembrando que o presidente pediu aos bancos esses documentos após ser informado de que o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do Supremo, tinha autorizado a quebra de sigilo bancário do presidente no inquérito dos portos. Aí na semana passada, o governo disse que Temer ia dar total acesso à imprensa a estes documentos. Agora o governo analisa esses extratos, esses papéis, essas informações e o presidente Michel Temer reavalia se vai ou não divulgá-los. Por quê? O que dizem os assessores nos bastidores? Que o presidente Michel Temer tem demonstrado uma certa preocupação com a exposição das contas familiares e também sobre dar explicações sobre contas ali de valores menores. Isso também referente a 2013, porque o período aí dessa quebra de sigilo abrange de 2013 a 2017. Então o presidente Michel Temer ainda não bateu o martelo sobre essa divulgação, apesar de ter dito na semana passada que sim, ia fazer essa divulgação. Antes disso, Dona Sandra, o presidente Michel Temer vai conversar com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris, em São Paulo. Andréa Sadi, ao vivo de Brasília, obrigado. Notícias internacionais: o governo britânico culpou a Rússia pelo envenenamento de um ex-espião russo em solo britânico no começo desse mês. Em resposta, a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos e um boicote do governo e também de toda a família real à Copa do Mundo da Rússia. Vamos a Londres. Quem acompanha essa história é a correspondente Marina Isidro. É com ela que a gente fala ao vivo. Oi, Marina, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você e para todos. E um discurso duro aqui no Parlamento Britânico. A primeira-ministra Theresa May anunciou várias sanções contra a Rússia, já que o governo de Vladimir Putin não deu explicações sobre a tentativa de assassinato do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele. Ambos seguem internados em estado grave. O governo britânico havia dado um prazo até a meia-noite dessa terça-feira para que as autoridades russas se manifestassem, o que não aconteceu. Entre as medidas, May decidiu bloquear ativos do Estado russo e suspender encontros políticos de alto escalão. Ela retirou o convite para que o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, visitasse o Reino Unido. A expulsão dos 23 diplomatas russos é a maior em 30 anos. E May afirmou que o governo Putin agiu com descaso, cometeu um ato não só contra o Reino Unido, mas uma afronta à proibição de armas químicas ao usar um agente químico militar para envenenar o ex-espião. Hoje à tarde, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para estudar uma resposta internacional à Rússia. Sandra, Doni. Marina Isidro, obrigado pelas informações. Bom, então a gente vai a Moscou saber qual foi a reação do governo russo a essas medidas. A gente conversa agora com o correspondente Marcelo Correge. Marcelo, boa tarde para você daqui, boa noite por aí, né? Você falou no Ministério das Relações Exteriores depois desse anúncio da Theresa May. O que eles disseram para você? Isso, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu conversei agora há pouco com uma das assessoras do Ministério das Relações Exteriores russo, que disse que não há nenhuma perspectiva de o ministro Sergei Lavrov voltar a falar com a imprensa hoje. O posicionamento da Rússia sobre a expulsão dos diplomatas da Grã-Bretanha deve ser dado através da internet. Em Londres, o embaixador russo na Grã-Bretanha, Alexander Yakovenko, disse que é inaceitável e injustificável a expulsão dos 23 diplomatas russos do país. Sergei Lavrov falou mais cedo com a imprensa e, perguntado sobre o ultimato dado pela Grã-Bretanha para que a Rússia se posicione sobre o envenenamento do ex-espião,
Sergei Skripal, Lavrov disse que a Rússia pretendia se manifestar e ajudar nas investigações, mas não recebeu nenhum comunicado oficial para fazer isso. O presidente Vladimir Putin, nesse momento, está na Crimeia num evento de campanha e não falou sobre o assunto ainda. Putin participa das eleições presidenciais neste domingo e é candidato ao 4º mandato. Ok, então, Marcelo, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Você vai ver a seguir, a chanceler alemã Angela Merkel é reeleita para o 4º mandato. As chuvas de verão no Nordeste aqui no Brasil. Um temporal deixa parte de São Luís debaixo d'água. E a previsão do tempo para todo o país. A gente volta já. A chanceler alemã Angela Merkel foi reeleita hoje para um 4º mandato. Quase 6 meses depois da vitória nas eleições legislativas, Merkel teve o voto da maioria absoluta do parlamento. Ela recebeu 315 dos 364 votos. Merkel, que é da coalizão conservadora, vai governar com o Partido Social Democrata, de centro. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que flexibiliza o horário da Voz do Brasil, que atualmente vai ao ar às 7 da noite. Pela proposta, as emissoras de rádio poderão transmitir o programa entre 7 e 10 da noite. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Michel Temer para virar lei. A flexibilização do horário era uma reivindicação antiga da ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e de Televisão. Você já está vendo aí a hora da previsão do tempo. Thiago Scheuer está no estúdio, Thiago. Fala, gente. Boa tarde para vocês e para você também. Boa tarde. O dia começou chuvoso no litoral do Maranhão, é isso, né? Começou, Doni, choveu muito por lá, tá? Nas últimas horas, principalmente em São Luís, e as pancadas vão continuar ao longo do dia, então, no litoral do Maranhão. Em Apicum-Açu, em Alcântara e também em São Luís, choveu muito, como você pode perceber, viu? Em São Luís, 102 milímetros, isso aí é 1/4 da média do mês. Aí, claro que tanta chuva em pouco tempo causou aquele caos todo no trânsito. Um trecho dessa rodovia estadual até parecia um rio, né, inclusive. A nossa visão de raio-x, imagens de satélite, mostra muitas nuvens carregadas pelo Brasil. Veja no litoral do Maranhão, essas nuvens invadem aqui o norte, isso aqui tudo nuvem de chuva, centro-oeste. Veja no Tocantins também e no sul do Brasil, onde já choveu bastante de manhã. Em Floripa tem chuva também mais aí à tarde, 32 graus, São Paulo 33 pancadas, Porto Velho 31, Belém 30, Salvador 31 graus. Aliás, a Bahia toda tem risco de chuva agora à tarde, você vê que ela está toda aqui, ó, em verde claro, isso é chuva, né, pancadas isoladas, também invade aqui o norte, como eu já mostrei nas nuvens, né, e o sul do Brasil. Agora tempo firme a gente tem também para você, centro-leste aqui de Minas, Espírito Santo, parte do Rio, parte aqui do Nordeste, entre o Rio Grande do Norte e também o norte de Sergipe, e aqui entre o noroeste do Pará, Roraima todinha e também norte do Amazonas. Bom, à tarde aí calorão, né? Calorão, muito calor aqui em São Paulo, até pode ser uma das tardes mais quentes aí desse verão, e lembrando também que esse verão está acabando, né? Vai acabar aí na próxima terça-feira. Veja só, 30 lá em Palmas, 34 em Campo Grande, também lá em Boa Vista, e no Rio 35. Só que tem muitas cidades que batem até as capitais nesse calorão, né? Ilha Solteira em São Paulo chega aos 38 básicos, Água Clara em Mato Grosso do Sul 36 e Paranavaí no Paraná 35 agora à tarde, todas com chuva. Uau. E no sul? Mudança? No sul tem mudança, vale eu te avisar aqui, ó, a partir de hoje à noite, tá? Vários sistemas que provocam chuva vão cercar aí, principalmente o Rio Grande do Sul. Calor e umidade da Amazônia, frente fria e baixa pressão, tudo fazendo nuvem de chuva. Então, a partir de hoje à noite, isso aí vai se transformar em muita chuva, então atingindo os 3 estados praticamente, com ventania e granizo já a partir de hoje à noite. Ok, muito obrigada. Valeu, Scheuer. Tchau, tchau. Acabou o jornal hoje, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, até amanhã. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Luís debaixo d'água. E a previsão do tempo para todo o país. A gente volta já. A chanceler alemã Angela Merkel foi reeleita hoje para um 4º mandato. Quase 6 meses depois da vitória nas eleições legislativas, Merkel teve o voto da maioria absoluta do parlamento. Ela recebeu 315 dos 364 votos. Merkel, que é da coalizão conservadora, vai governar com o Partido Social Democrata, de centro.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que flexibiliza o horário da Voz do Brasil, que atualmente vai ao ar às 19h. Pela proposta, as emissoras de rádio poderão transmitir o programa entre 7 e 10 da noite. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Michel Temer para virar lei. A flexibilização do horário era uma reivindicação antiga da ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e de Televisão. Você já está vendo aí a hora da previsão do tempo. Thiago Scheuer está no estúdio. Thiago. Fala, gente. Boa tarde para vocês e para você também. Boa tarde. O dia começou chuvoso no litoral do Maranhão, é isso, né? Começou, Doni, choveu muito por lá, tá? Nas últimas horas, principalmente em São Luís, e as pancadas vão continuar ao longo do dia, então, no litoral do Maranhão. Em Apicum-Açu, em Alcântara e também em São Luís, choveu muito, como você pode perceber, viu? Em São Luís, 102 milímetros, isso aí é 1/4 da média do mês. Aí, claro que tanta chuva em pouco tempo causou aquele caos todo no trânsito. Um trecho dessa rodovia estadual até parecia um rio, né, inclusive. A nossa visão de raio-x, imagens de satélite, mostra muitas nuvens carregadas pelo Brasil. Veja no litoral do Maranhão, essas nuvens invadem aqui o norte, isso aqui tudo nuvem de chuva, centro-oeste. Veja no Tocantins também e no sul do Brasil, onde já choveu bastante de manhã. Em Floripa tem chuva também mais aí à tarde, 32 graus, São Paulo 33 pancadas, Porto Velho 31, Belém 30, Salvador 31 graus. Aliás, a Bahia toda tem risco de chuva agora à tarde, você vê que ela está toda aqui, ó, em verde claro, isso é chuva, né, pancadas isoladas, também invade aqui o norte, como eu já mostrei nas nuvens, né, e o sul do Brasil. Agora tempo firme a gente tem também para você, centro-leste aqui de Minas, Espírito Santo, parte do Rio, parte aqui do Nordeste, entre o Rio Grande do Norte e também o norte de Sergipe, e aqui entre o noroeste do Pará, Roraima todinha e também norte do Amazonas. Bom, à tarde aí calorão, né? Calorão, muito calor. Aqui em São Paulo até pode ser uma das tardes mais quentes aí desse verão. E lembrando também que esse verão está acabando, né? Vai acabar aí na próxima terça-feira. Veja só, 30 lá em Palmas, 34 em Campo Grande, também lá em Boa Vista, e no Rio 35. Só que tem muitas cidades que batem até as capitais nesse calorão, né? Ilha Solteira em São Paulo chega aos 38 básicos. Água Clara em Mato Grosso do Sul 36 e Paranavaí no Pará. Tem esses extratos bancários do presidente Michel Temer. Lembrando que o presidente pediu aos bancos esses documentos após ser informado de que o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do Supremo, tinha autorizado a quebra de sigilo bancário do presidente no inquérito dos portos. Aí na semana passada o governo disse que Temer ia dar total acesso à imprensa a estes documentos. Agora o governo analisa esses extratos, esses papéis, essas informações e o presidente Michel Temer reavalia se vai ou não divulgá-los. Por quê? O que dizem os assessores nos bastidores? Que o presidente Michel Temer tem demonstrado uma certa preocupação com a exposição das contas familiares e também sobre dar explicações sobre contas ali de valores menores. Isso também referente a 2013, porque o período aí dessa quebra de sigilo abrange de 2013 a 2017. Então o presidente Michel Temer ainda não bateu o martelo sobre essa divulgação, apesar de ter dito na semana passada que sim, ia fazer essa divulgação. Antes disso, Dona Sandra, o presidente Michel Temer vai conversar com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris, em São Paulo. Andréa Sadia, ao vivo de Brasília, obrigado. Notícias internacionais, o governo britânico culpou a Rússia pelo envenenamento de um ex-espião russo em solo britânico no começo desse mês. Em resposta, a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos e um boicote do governo e também de toda a família real à Copa do Mundo da Rússia. Vamos a Londres. Quem acompanha essa história é a correspondente Marina Isidro. É com ela que a gente fala ao vivo. Oi, Marina, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você e para todos. E um discurso duro aqui no Parlamento Britânico. A primeira-ministra Theresa May anunciou várias sanções contra a Rússia, já que o governo de Vladimir Putin não deu explicações sobre a tentativa de assassinato do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele. Ambos seguem internados em estado grave. O governo britânico havia dado um prazo até a meia-noite dessa terça-feira para que as autoridades russas se manifestassem, o que não aconteceu. Entre as medidas, May decidiu bloquear ativos do Estado
russo e suspender encontros políticos de alto escalão. Ela retirou o convite para que o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, visitasse o Reino Unido. A expulsão dos 23 diplomatas russos é a maior em 30 anos. E May afirmou que o governo Putin agiu com descaso, cometeu um ato não só contra o Reino Unido, mas uma afronta à proibição de armas químicas ao usar um agente químico militar para envenenar o ex-espião. Hoje à tarde, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para estudar uma resposta internacional à Rússia. Sandra Doni. Marina Isidro, obrigado pelas informações. Bom, então a gente vai a Moscou saber qual foi a reação do governo russo a essas medidas. A polícia não divulgou o conteúdo do depoimento de Márcio Lima da Cunha e nós não localizamos a defesa dele. Além de Márcio Lima, foram presos mais 3 PMs. Olha, 2 milhões de pessoas estão em áreas de influência de milícias no Rio de Janeiro. Na nossa página na internet, você pode ter mais informações sobre esse assunto numa reportagem especial do G1. Estudantes grávidas poderão ter mais tempo para estudar em casa. O projeto que aumenta os meses a que as gestantes têm direito de se ausentar da escola foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai ao Senado. A reportagem é da Flávia Alvarenga. O Nicolas só tem 3 meses e já tem que ir para a universidade todo dia. A Maria Antônia faz psicologia e não tem com quem deixar o bebezinho. Ele chora bastante, mas ele fica no colinho dos amigos também. Ele fica bem, os professores ajudam. Já foram vários apertos. Saiu do Piauí para estudar em Brasília. Morava no alojamento estudantil, de onde foi obrigada a se mudar por causa da gravidez. E fez o semestre de casa. Os professores só mandavam os exercícios para casa, provas e trabalhos, e a gente fazia por via internet e mandava por e-mail. Eu pensei seriamente em desistir do curso, de trancar por um tempo e de fazer estudos à distância, nos 2 primeiros períodos. Mas depois eu tentei fazer os exercícios domiciliares em casa e vi que daria certo para continuar. A lei permite que estudantes grávidas a partir do 8º mês possam estudar em casa por 3 meses sem levar faltas. A Tainá usou os 3 meses de estudos domiciliares, mas o Miguelzinho vai todo dia para a universidade. No intervalo da aula, ela aproveita para amamentar. Ele ainda mama o tempo todo, então de vez em quando ele chora, não quer comer. Então eu tenho que sair da aula, alguém me liga, eu saio da aula, perco matéria e às vezes só quer a mãe. Aí eu fico esse tempo, volto. Mais tempo para as estudantes se dedicarem aos filhos sem prejuízo nos estudos. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados quer aumentar esse prazo de 3 para 6 meses. As mães devem fazer os trabalhos e provas de casa. E quem tem bolsa de estudo não perde o benefício. Para a Raíssa, que vai ter bebê, a mudança vai chegar em boa hora. Ficaria bem melhor, porque aí 6 meses eu já posso colocar uma comida, uma fruta, deixar com a pessoa e eu posso ir para a faculdade tranquila. Essa professora de psicologia da UNB diz que o ideal seria que as mães ainda tivessem auxílio de uma creche. Mas como isso é muito difícil, o projeto já é um avanço. A gente não pode onerar apenas as mulheres em torno de uma ideia de naturalização dessa função materna. O Estado e as instituições também têm que criar condições para que as crianças se desenvolvam nas melhores condições possíveis. Sem dúvida, e o Miguelzinho e o Nicolas merecem, né? Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora e vai contar a seguinte história. Tive o cartão clonado também numa compra na internet. As correspondências todas chegavam no meu endereço residencial. E cada vez que chegava, eu tomava um susto. Em janeiro desse ano, foram registradas no país 161 mil tentativas de fazer compras usando dados falsos ou documentos roubados. Sabe o que isso significa? Que enquanto eu estou aqui falando com vocês, uma pessoa já foi vítima desse golpe. A média é de uma tentativa de fraude a cada 17 segundos. Um aumento de 7% em relação a dezembro de 2017. A melhora das taxas de juros, a queda aí do desemprego, tem levado as pessoas a buscarem mais crédito no mercado. Isso é um ambiente mais propício para os fraudadores aplicarem golpes aí, tentativa de crédito em nome de outras pessoas. No ano passado, o setor de telefonia registrou o maior número de tentativas de fraudes. Os golpistas usam os dados dos consumidores para comprar celulares e abrir contas. A fraude também permite outros golpes, como a fatura vira um comprovante de residência
Os criminosos passam a abrir contas em bancos, pedir cartões de crédito e fazer empréstimos em nome de outras pessoas. Existe a necessidade do comerciante ter mais cautela, orientar os seus funcionários a serem mais vigilantes na hora de conceder crédito, vender bens e serviços, mas a gente sabe que na prática não se observa essa atenção em verificar se a pessoa que está comprando de fato é o portador daquela documentação, se a foto, se a assinatura confere. O consumidor também tem que se proteger. O registro de ocorrência te salvou? Me salvou. Se não fosse isso aqui, eu acho que eu ia ter uma dor de cabeça muito grande para poder cancelar todas as contas que eles fizeram nas operadoras de celular. 9 pessoas foram presas por envolvimento em uma quadrilha de milicianos que agia na Baixada Fluminense, no Rio, cobrando taxas de moradores e de lojistas. A quadrilha era chefiada por um policial militar, Márcio Lima da Cunha. No batalhão em Mesquita, onde ele estava lotado, foram apreendidos dinheiro, armas e anotações das cobranças ilegais. A denúncia para o início das investigações partiu de outro PM, dono de 2 lojas, que não concordou com a cobrança de até R$1.000 por semana. A polícia não divulgou o conteúdo do depoimento de Márcio Lima da Cunha e nós não localizamos a defesa dele. Além de Márcio Lima, foram presos mais 3 PMs. Olha, 2 milhões de pessoas estão em áreas de influência de milícias no Rio de Janeiro. Na nossa página na internet, você pode ter mais informações sobre esse assunto numa reportagem especial do G1. Estudantes grávidas poderão ter mais tempo para estudar. Traz a vacina pentavalente se repete pelo país. Tem que voltar novamente, né? Mais de 80 quilômetros de distância para vir cá tomar uma vacina só, né? Essas doenças, elas são graves. Por isso que a gente se esforça como pediatra para sempre estar orientando as mães a nunca atrasar com essas vacinas devido à importância e o risco que existe delas ficarem sem essa vacinação. Em Palmas, no Tocantins, a Laura, de 4 meses, tomou a primeira dose em dezembro e... Não tomo mais e só fala de espera, aí a gente vai lá, demora e pergunta aí, chegou? Não, espera que nós vamos avisar na que chegar. O Ministério da Saúde diz que a distribuição da vacina para os estados vai ser regularizada ainda nesse mês de março. Na última sexta-feira, foi autorizada uma remessa de 1.100.000 doses para todo o país. 90.000 somente para o estado do Rio, mas que ainda não chegaram. A mãe do Teodoro, de 2 meses, foi hoje de manhã numa clínica da família da Zona Norte do Rio e entrou numa lista de espera. O gerente daqui orientou que assim que chegar ele vai me ligar, entendeu? De pegar o meu contato. Tá R$420 essa penta. Então tem mães que não têm condição de comprar a penta para poder aplicar no filho. Acho uma falta de respeito, né? Com a gente, com as crianças, porque são coisas que elas precisam. Não é só uma falta de respeito, não. Vocês têm direito a isso. A vacina pentavalente previne, olha, contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e a meningite, que é provocada pela bactéria Haemophilus influenza tipo B. Os bebês precisam tomar 3 doses, aos 2, 4 e também aos 6 meses de idade. 17 por segundo. Isso não é nenhuma medida de velocidade, não. É a quantidade de tentativas de fraude contra o comércio no Brasil. A reportagem é da Mônica Teixeira. Uma vez. Eu tive o cartão clonado no salão de beleza. 2 vezes. Fui assaltada e usaram meus documentos para compras. E não parou por aí. A Carla foi vítima de fraude 3 vezes. Tive o cartão clonado também numa compra na internet. As correspondências todas chegavam no meu endereço residencial. E cada vez que chegava, eu tomava um susto. Em janeiro desse ano, foram registradas no país 161.000 tentativas de fazer compras usando dados falsos ou documentos roubados. Sabe o que isso significa? Que enquanto eu estou aqui falando com vocês, uma pessoa já foi vítima desse golpe. A média é de uma tentativa de fraude a cada 17 segundos. Um aumento de 7% em relação a dezembro de 2017. A melhora das taxas de juros, a queda aí do desemprego, tem levado as pessoas a buscarem mais crédito no mercado. Isso é um ambiente mais propício para os fraudadores. Cobrando taxas de moradores e de lojistas. A quadrilha era chefiada por um policial militar,
Márcio Lima da Cunha. No batalhão em Mesquita, onde ele estava lotado, foram apreendidos dinheiro, armas e anotações das cobranças ilegais. A denúncia para o início das investigações partiu de outro PM, dono de 2 lojas, que não concordou com a cobrança de até R$1.000 por semana. A polícia não divulgou o conteúdo do depoimento de Márcio Lima da Cunha e nós não localizamos a defesa dele. Além de Márcio Lima, foram presos mais 3 PMs. Olha, 2 milhões de pessoas estão em áreas de influência de milícias no Rio de Janeiro. Na nossa página na internet, você pode ter mais informações sobre esse assunto numa reportagem especial do G1. Estudantes grávidas poderão ter mais tempo para estudar em casa. O projeto que aumenta os meses a que as gestantes têm direito de se ausentar da escola foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai ao Senado. A reportagem é da Flávia Alvarenga. O Nicolas só tem 3 meses e já tem que ir para a universidade todo dia. A Maria Antônia faz psicologia e não tem com quem deixar o bebezinho. Ele chora bastante, mas ele fica no colinho dos amigos também. Ele fica bem, os professores ajudam. Já foram vários apertos. Saiu do Piauí para estudar em Brasília. Morava no alojamento estudantil, de onde foi obrigada a se mudar por causa da gravidez. E fez o semestre de casa. Os professores só mandavam os exercícios para casa, provas e trabalhos, e a gente fazia por via internet e mandava por e-mail. Eu pensei seriamente em desistir do curso, de trancar por um tempo e de fazer estudos à distância, nos 2 primeiros períodos. Mas depois eu tentei fazer os exercícios domiciliares em casa e vi que daria certo para continuar. A lei permite que estudantes grávidas a partir do 8º mês possam estudar em casa por 3 meses sem levar faltas. A Tainá usou os 3 meses de estudos domiciliares, mas o Miguelzinho vai todo dia para a universidade. No intervalo da aula, ela aproveita para amamentar. Ele ainda mama o tempo todo, então de vez em quando ele chora, não quer comer. Então eu tenho que sair da aula, alguém me liga, eu saio da aula, perco matéria e às vezes só quer a mãe. Aí eu fico esse tempo, volto. Mais tempo para as estudantes se dedicarem aos filhos sem prejuízo nos estudos. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados quer aumentar esse prazo de 3 para 6 meses. As mães devem fazer os trabalhos e provas de casa. E quem tem bolsa de estudo não perde o benefício. Para a Raíssa, que vai ter bebê, a mudança vai chegar em boa hora. Ficaria bem melhor, porque aí 6 meses eu já posso colocar uma comida, uma fruta, deixar com a pessoa e eu posso ir para a faculdade tranquila. Essa professora de psicologia